tua Bíblia e o seu aplicativo da Bíblia em Isaías capítulo 38, versículo de número 1. Você que sempre está aqui nos cultos de ensino, conhece bem esse texto, essa mensagem. Eu estive falando esses dias sobre esse texto, mas eu tenho entendido que o povo que vem nas terças-feiras tem recebido uma palavra, como diria o meu pai, com muita sustância. E os irmãos que não conseguem estar nos cultos no decorrer da semana, devido à sua faculdade, ao seu trabalho, precisam, como também merece, receber esse caldo. E eu quero compartilhar com os irmãos, e prometo vou terminar no horário. Nas terças-feiras a gente tem até 9h30, então é 1 hora, um pouquinho de texto, mas aqui nós vamos sintetizar e transmitir uma palavra ao coração dos irmãos. Prometo aos irmãos que estão sempre aqui comigo que eu não vou repetir muita coisa sobre terça-feiras, mas vou falar um texto aqui. A introdução não tem jeito, vai chamar a sua memória aquilo que pode trazer esperança. Vamos ler todos juntos para ficar bem bonito? Vamos lá? 1, 2. Naqueles dias Ezequias adoeceu e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Amém. Sua terra. Coisa boa é quando você ouve do médico o que a irmã Yuziane ouviu. E eu acredito que você já percebeu aqui no altar, 99% dos irmãos que aqui estão são mentes pensantes. E você vai ouvir o que o presbítero Fred interpretou do que o médico disse para a irmã Yuziane. Boa noite, a paz do Senhor. Matematicamente, 0,0001 na mente do homem é 0,01%. Na mente de Deus, se você inverter, dá 100%. Então, Yuziane, em nome de Cristo, tinha 100% de possibilidade de ficar gestante. Mas o médico desenganou, colocou a probabilidade da irmã ser mãe lá embaixo. Quantas pessoas você conheceu, porque partiu, você ouviu falar, ou naqueles momentos de rolagem de feed, você ficou sabendo que a pessoa estava em um estado terminal e os médicos disseram: não tem mais jeito. Como é bom ouvir o médico dizer isso, porque o médico dizendo isso, você tem 0,01% de chance. Você tem um filho, tem um parente, tem alguém que você ama, e esse alguém se torna um ébrio, um adicto, um criminoso, e a justiça diz: esse daí não tem mais jeito. Quando a justiça diz: esse daí não tem mais jeito, você tem 0,01% de chance. O duro mesmo é quando Deus dá o diagnóstico. Quando Deus diz: vai morrer. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela vai e não volta vazia. Pronto, já arrumei um problema para poder explicar isso. A Bíblia diz que porventura falaria o Senhor e não confirmaria. Se Deus determinou que algo vai acontecer, pode assinar que vai acontecer. Mas esse irmão, cujo nome é Ezequias, e se eu trocar por Isaías, você releva por causa da semelhança e da proximidade do texto, você vai observando que esse homem recebe o maior profeta do seu tempo, profeta Isaías, o profeta messiânico,
o profeta que, sem sombra de dúvida, tudo o que ele falou se cumpriu. Que bom te ver. Tudo, sem exceção. O livro do profeta Isaías é chamado de a Bíblia na Bíblia, porque tem 66 livros. E um bom leitor, zeloso, cuidadoso, consegue separar em duas partes esses 66 livros, dando-se o entendimento de que Isaías profetiza para o seu tempo e também profetiza para o tempo vindouro, e aí ele se destaca como um profeta messiânico. Até aqui está bom falando de Isaías, mas Isaías sabe que Ezequias, o rei, está enfermo, e ele recebe de Deus uma palavra dizendo: vá até o quarto do rei no palácio e informe ao rei com carinho para que ele coloque a casa dele em ordem, porque ele vai morrer e não vai viver. E nesta versão bíblica, não viverás. É apaixonante ler isso, porque esta frase, ela é uma expressão bíblica carregada de um peso enorme, tremendo, partindo de um pressuposto que esse peso é um peso espiritual, esse peso é um peso simbólico, e eu posso dizer um termo comum para nós, aqui de São Paulo, nós brasileiros, é um peso pesado mesmo. Essa palavra é uma palavra carregada de autoridade, carregada de verdade e carregada de responsabilidade. Quando o profeta Isaías, ele libera esta palavra, o que ele está liberando, e eu não posso afirmar para você quantas pessoas tinham no quarto, naquele momento, ouvindo esta palavra liberada, mas posso lhe afirmar que quando a palavra foi liberada para o rei Ezequias, ela foi liberada com uma direção, e esta direção tem um objetivo, e esse objetivo eu narro como fora de mim, como um pregador da mente nervosa, pensando o seguinte, e isto é um exagero da minha parte como exegeta, mas farei: querer prescustar a mente de Deus. O que é que Deus queria falar com essa palavra para Ezequias? Será que a proposta principal era anunciar a morte vindoura, ou provocar uma organização ou uma reorganização naquela casa? Deixa isso para lá, só pensamos. Deus tem uma vontade soberana. Deus libera palavras corretivas, diretivas, de alerta. O que é que Deus quer fazer com esse homem? Um bom aluno da Bíblia se assenta para ler e entende que esta palavra, ela revela um chamado para o arrependimento e para a santidade, querendo nós ou não. Essa palavra é um alerta. Você pode dizer isso para alguém que está ao seu lado? Diga: esta palavra é um alerta. Deus está chamando o rei Ezequias para corrigir. Quem está comigo, diga amém. Amém. Corrigir algumas atitudes. Deus está chamando o rei Ezequias para se arrepender dos pecados. Deus está chamando o rei Ezequias, quem está comigo, diga amém. Amém. O rei Ezequias para se preparar espiritualmente. Essa palavra, que é como um alerta, serve para nós como um convite à reconciliação com Ele. Pastor, mas eu sou crente. É para tu mesmo. É uma chamada para viver um tempo
de reconciliação com Deus. Segundo, esta palavra põe a tua casa em ordem, pode ser entendida, não interpretada, mas entendida como Deus dizendo: organize a sua vida espiritual. Organize, quando entra o termo casa, Deus está dizendo: organize a sua família. Quando entra a ideia casa, pode ser dentro de uma casa inteira, apenas uma pessoa, porque a Bíblia diz: vós sois templo do Espírito Santo. Pode ser pessoal, a palavra é intransferível. Então quem está aqui dentro, quem está me assistindo, quem vai assistir amanhã, não vai ter como ser um crente pá. Alguém conhece o crente pá? A diferença do crente pá para o crente inchada é que o crente pá ouve a palavra: isso aqui não é para mim não, é para você. Agora o crente inchado é: Deus está falando comigo. É a diferença do crente toalha nova e o crente toalha velha. Quer saber qual a diferença? Toalha nova é insuportável. A minha frustração são as toalhas de hotel. E é certo que sempre na minha mala vai ter uma toalha, e sempre é a vermelha, que está toda desfiada. E eu não deixo a Fabiana jogar fora, deixa essa toalha aí. Talvez na sua casa, como na minha, toalha velha se torna pano, mas a minha toalha velha eu amo-a. Pastor, por que você gosta da toalha velha? Porque a toalha velha absorve. Agora a toalha nova, você passa ela para baixo, ela empurra a água para baixo. Você arrasta para cima, ele arrasta a água para cima. Então, fica ligado: ou você é o crente pá, ou você é o crente inchado, que absorve. É para mim isso aí. Ou você é o crente toalha nova, ou toalha velha. Isso é para mim. Olha para esse irmão e diga para ele assim: e aí, vai absorver? Ou vai ficar flutuando? Deus está dizendo para o rei: ó rei, você é rei. Quando eu disse assim: eu sou crente, então, e o Ezequias era rei. Crente igual a Ezequias, poucos existiram. Igual aquele homem, era raro. Deus está dizendo para ele: põe a tua casa em ordem, cuide da sua família, restaure os relacionamentos, ajuste as prioridades. Álvaro disse que tem que ter princípios. Então, quando Deus fala: coloque a sua casa em ordem, Deus está dizendo: alinhe a sua casa com os princípios. Levanta a tua mão, bata na mão do irmão que está do teu lado, assim, ó. Vendo assim, ó: Deus está nos chamando para um alinhamento. Casa torta, uma hora cai. Casa alinhada, permanece de pé. Alinha a tua casa, que a tua casa permaneça alinhada, em pé, corrigida, advertida, preparada para receber a visita do céu. Olhe para mim aqui, a gravata é amarela, isso aqui? Amarela. Seu inimigo vai trabalhar para você não absorver o que Deus está lhe liberando esta noite. Não perca a oportunidade. Terceiro lugar, esta ideia de põe a tua casa em ordem, Deus pode estar dizendo para o rei: prepare-se para o que está por vir. De onde você tirou essa ideia, pastor? Normalmente, quando alguém diz assim, por exemplo, eu te ligo: vou passar na tua casa aí, irmã. Ô irmão, vou passar aí para visitar você. Aí você fala assim: ó, arruma aí rapidinho, dá um geralzinho assim, vai preparar um pão, põe um café ali, o pastor vai passar aqui. Obrigado por essa honra. Mas bonito mesmo é quando a gente prepara a casa para receber a visita do Pai. Mas não é assim. Arruma a casa, organiza a casa. Você pode pegar na mão desse irmão, segura firme na mão dele e diga assim: a casa
tem que estar limpa, cheirosa, com tudo no lugar, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Pastor Heber quer dizer que se minha casa estiver bagunçada, o pai não vem. Vem não. É só você. Vamos de novo para o altar de Elias. Elias tirou onda com os sacerdotes daquela mulher lá, porque ele sabia, ele tinha senha, ele tinha entendimento. Podem fazer o que quiser, Deus não descerá num altar desconcertado. Então Elias, quando observa isso, ele faz o seguinte: vocês me dão licença que eu vou consertar o altar. A outra versão, que é apaixonante, diz que ele preparou o altar e fez uma oração de aproximadamente 32 segundos e desceu fogo do céu. Deus só desce aonde está arrumado. Segundo ponto, sabe por que os irmãos de Lucas capítulo 5 passaram uma noite inteira? Passaram uma noite inteira lançando rede e não pegaram nada. Alguém quer saber? Diga-me, quero. Pela manhã eles estão consertando a rede. Marcos 1,19. Porque rede desconcertada pega peixe, mas não segura o peixe. Então eles tiveram que consertar a rede para voltar para o mar. É aí que Jesus entra no barco. Porque enquanto não houver conserto, enquanto não estiver casa arrumada, nada vai acontecer. Levante a mão direita aos céus, coloque no ombro deste irmão com carinho, carinho como se quisesse esganá-lo, chacoalhe a ele e diga: conserta, arruma, põe em ordem pelo que está por vir. Eu estou percebendo, diga, estou sentindo um cheiro de tempo novo, de novidade, de projetos grandes, de saúde. Mas enquanto tiver com a casa em desordem, não vai acontecer nada. Já tem crente entendendo isso. Na galeria tem mão levantada. Na galeria tem mão levantada. Na galeria tem gente adorando. Vocês estão perdendo para o povo da galeria aqui embaixo. Deus está falando pela boca deste servo dele. Quando você entender o que é colocar a casa em ordem, eu começo a desatar os nós, eu começo a quebrar as correntes, eu começo fechando sepulturas, eu começo abatendo gigantes e colocando um tempo novo sobre a sua história. Quem pode reagir com um barulho de glória? Acredito que ontem, quando eu disse que ia falar sobre uma casinha em ordem, você falou assim: pastor, vai bater mais do que hoje. Ele ficou agudo demais. Possa ser que Deus está dizendo assim: prepare-se para um tempo novo. Prepare-se para um tempo novo. Prepare-se para um tempo novo. Já estou vendo o crente varrendo casa aqui. Espírito, Espírito, e desce como fogo. Vem como Pentecostes. Eu estou vendo o crente limpando casa aqui. Limpa mesmo, porque tem coisas grandes para acontecer. Levante
o seu dedo por bondade, aponte para alguém e diga assim: você sabia que se você não tomar cuidado, deixa eu arrumar aqui. Diga para o irmão: você sabia que se você não pôr a tua casa em ordem, você impede o andamento dessa casa grande? Eu, pastor, cada um por si, cada um por si nada. Aquela infeliz daquela irmã Miriam bagunçou a casa dela todinha. Quais eram as sujeiras que tinha na casa da irmã Miriam? A irmã Miriam tinha o prazer de falar mal dos outros. Bom, pastor, o prazerzão dela era falar mal do profeta, que era o irmão dela, o tal de Moisés. E ela só que teve uma hora que ela exagerou. Deus fez assim, ó. Quando a nuvem subiu, ela estava esbranquiçada. E aí o Moisés olha assim: minha irmã, você vai ter que sair do meio de nós, vai ter que ir lá para o leprosário. E ela sai, vai para o leprosário. Ela saiu, fica bonito isso aqui, ó. Ela saiu do meio do povo, mas o povo não podia avançar. Por quê? Porque enquanto a lepra não sai, a casa não avança. Aleluia! Ó, eu vi lá dentro da segunda. Pastor, as coisas não estão andando enquanto a lepra não sair. Segundo ponto: quando ela sai do meio do povo e o povo não avança, eu encontro aqui, professor, misericórdia e graça. É Deus dizendo: ninguém solta a mão de ninguém. Vocês não vão embora enquanto eu não curar ela, mas ela vai ter que passar por esse processo. Então o povo fica sem poder caminhar, a casa para, as finanças param, a alegria vai embora, enquanto a lepra não sair. Quem me entende reage. Enquanto a lepra não sair, a multidão não pode avançar. Pegue na mão de alguém, chacoalhe a ele e diga: esta noite, colocar a casa em ordem significa liberar, limpar, expulsar a lepra. Porque o leproso vai ter que ficar, mas a lepra vai ter que sair. Põe em ordem, alinha, limpa, varre, sobra para longe. Tem casa parada por causa da lepra. Enquanto ela não foi limpa, foi 7 dias. 7 dias. Vou fazer cálculo não, pode calcular o frete. Você corre quantos quilômetros por hora? Por dia? 10 quilômetros, dá quantas horas? 1 hora, 10 quilômetros. 12 horas do dia. Quantos quilômetros? 200? É 20, né? 10 quilômetros? 10. 12 horas, 10 vezes 12, 120 quilômetros. 120 vezes 7? 800? 840? Você pode levantar sua mão comigo e dizer para você assim, ó: já era para mim ter rodado 840, mas por causa dessa praga, dessa lepra, tá tudo parado aqui. A gente vê pessoas passando na frente. Irmão, não tem nada pior para um atleta como o Antônio de alto rendimento, já porque ele corre há muito tempo, do que assim: eu estou arrebentando, estou fazendo em 40. Aí o cara que saiu depois dele passa por assim: pai, esse cara estava sentado lá no canto quando eu saí do ponto de partida.
enquanto eu, enquanto nós não colocarmos a casa em ordem, o que está por vir ficará paralisado. Pastor, isso é antibíblico. Você acha que eu sou bobo vir pregar aqui no domingo e trazer uma heresia? Vou te provar na Bíblia. Porque Deus já nos abençoou. Cadê a bênção? Já nos abençoou com todas as sortes. Quantas? De bênção nas regiões celestiais. Aí você parou. Isso aqui é revelação, você não precisa crer não. Você parou, mas precisa entender que para a bênção chegar até você, você precisa estar no ponto certo. Davi pegou lá. É por isso que o tempo todo a Bíblia diz: põe a casa em ordem, se coloque na posição. Hoje eu vi o Procopio falando um negócio interessante, que antigamente as mensagens eram: te conserta, te apruma, entra na posição, fica na brecha, e ninguém ia embora bicudo. Apesar de que aqui eu percebo que vocês gostam desse tipo de mensagem, porque eu falei coisas fortes ontem e você voltou para o culto, você está com o rosto alegre, você entende que Deus fala com você. Mas a proposta de Deus para nós esta noite é: você está fazendo, está começando a ficar bom, mas você pode melhorar muito. No mínimo dê o seu máximo. Vou falar de novo: no mínimo dê o seu máximo, no seu pouco dê o seu melhor. Vai que dá certo. Você dá seu tudo. Era para você ter já chegado em lugares altos, mas não chegou ainda. Sabe por quê? Porque a lepra está aí dentro e vai ter que ser varrida hoje, agora, já, em nome de Jesus o Cristo. Sai. Vai, fala comigo. Sai lepra. Você é bom no que faz, você sabe fazer, eu sei fazer, nós sabemos fazer, mas não desenrola, não acontece. A culpa não está em cima, a culpa está embaixo, porque quem manda em cima está dizendo: eu já liberei tudo aqui, agora vai para a posição, porque vai descer sobre você. Limpar. Essa ideia de põe a casa em ordem. Em quarto lugar, Deus está dizendo para o rei: responsabilidade como líder aí, ô Ezequias. Porque Ezequias reformou tudo. Ezequias reparou tudo. Tudo que era de ordem eclesiástica, religiosa, até os itinerantes, foi ele que criou. Ele reformou tudo, ficou tudo certinho. Eu sei que você sabe que Ezequias não tinha filhos. Ele resolveu o problema de fora e esqueceu o problema de dentro. Você é profissionalzão de primeira, que resolve todas as paradas da sua empresa, mas o problema dentro de casa você deixa passar. Depois eu vejo, depois eu faço. Ixi, vai ficar bonito isso aqui. Tem uma torneira pingando lá, viu? É o que, pastor? Está reclamando da conta de água alta, mas esqueceu de olhar, reparar a casa. Tem torneira pingando. Não, mas só apertar mais um pouquinho assim. Se tiver que apertar muito, é porque tem problema. Você pode pegar na mão desse irmão que está do lado de assim: não cometa o mesmo erro do irmão Obadias. É o meu Obadias aqui não, calma aí. É o Obadias, pastor, um profeta lá que trabalhava com Eliseu, com Elias, perdão. Esse moço, ele sabe que a rainha lá, a miserenta lá, não gosta de profeta, e lançou os profetas para fora. E ele deu comida para 100, pão e água. Vamos fazer conta? Se um homem tem que tomar 1 litro de água por dia, 100 homens, 100 litros de água. Se ele podia dar um pão para cada homem por dia era 100 pães.
Ele colocou do bolso. Ele investiu tudo que ele podia. Só que ele esqueceu que ele era ser humano. E ser humano pode trupicar, cair da própria altura, bater a cabeça, pode sofrer um acidente, no caso dele de biga, cair de cavalo. Biga é aquela carroça de cavalo lá. Ele podia trupicar numa pedra, cair, bater a cabeça. E o que mata mais homem é o que, irmão? Ele podia infartar. E depois da vacina aí, que o irmão não queria que nós tomássemos, a gente tomou, piorou. E o texto diz que ele morreu. Ele fez, cuidou de 100 e esqueceu de 2, 3, por causa da esposa. A esposa disse: ó, o meu marido servia ao senhor e agora estou devendo os agiota. Pode ler no texto. Estou devendo os agiota. E ele disseram: vai levar os meus 2 filhos. E o negócio está feio. Ah, ele trabalhava para mim? Não, trabalhava para o profeta lá. Tá bom, o que é que você tem em casa? Irmão, o milagre é bonito, o milagre é espetacular, é fenomenológico. Mas a proposta aqui é mexer no comportamento do profeta Obadias, ou do irmão cujo nome era Obadias, que não é o nosso aqui. Poxa, tu cuidou de tudo lá fora e esqueceu aqui dentro. Se elogia a de fora e não elogia a de dentro. Ô parente, os filhos da sua família, dos parentes de fora, menina, você viu lá? O meu sobrinho é fera, ali do valor. E os de dentro só fica assim. É live? Você esquece que o teu filho, a tua filha, é uma mistura da tua genética e da genética da tua mulher. E você fala: ele é ignorante. O meu sobrinho que é gente boa. Claro, não tem a tua genética. Falei. Eu não estou pregando. Vocês não podem, eu posso. Aliás, eu devo, sou obrigado. Ele parece com você, é a sua cara, é o teu jeitinho. Não precisa ajudar lá minha irmã, que minha irmã está passando necessidade. Toma aqui, minha filha, não conta para minha esposa. Aí a irmã mandou mensagem assim: ô, Trifena, obrigado. O Tonho mandou, tem algum Tonho aqui? Não, né? O Tonho mandou uma ajudinha aqui, depois fala assim. Aí ela fala assim: ó, estamos precisando comprar umas coisas aí. Amor, estou sem dinheiro essa semana. Está sem dinheiro por quê? Porque a gente quer cuidar lá de fora e esquece aqui dentro. Vou falar para a igreja. Ah, já é 9 horas, vou parar. Fiquemos de pé. Não, ficamos de pé, ficamos de pé. Se você tivesse terça-feira, você ia ouvir tudo. Você quer que eu conclua essa mensagem terça-feira? Não dá, já começou outro mês, já mudou tudo. Nós, como casa de Deus, como igreja, valorizamos muito os de fora. Os de fora. E eu falo de pregadores de fora, de cantores de fora. É live, é? A gente traz muita gente boa aqui. E eu vou continuar trazendo. Vocês têm liberdade limitada de trazer os líderes. E nós trazemos mesmo. Mas não é feio, é triste. Quando vem um de fora. Aí quando é um de dentro, tu deita e dorme, irmão. Fazer igual aquele pregador bambolês. Pá! Devia ser preso aquele irmão. Quando é o de dentro, você fala mal dele no banco da igreja, esquecendo que atrás de você pode estar a mulher dele, ou a mãe dele, ou o parente dele. Igual quando eu comecei a pregar aqui, presbítero Rogério, e eu dizia assim: eu era aviãozinho do cão, agora eu sou foguete de Jeová, jato da graça. A irmã falou pra frente assim: quero ver até quando? Aí minha mãe falou assim: enquanto eu estiver orando. Pega na mão desse de dentro aí.
Diga para ele: eu estou colocando a minha casa em ordem. Quando for a tua oportunidade, eu vou dar glória a Deus. Mas quando for a minha, você vai dar glória a Deus também, viu? E ó, nem que for na carne, fica de pé, levanta a mão, faz alguma coisa, reage. Lubricando a raça. Vai para os pais aqui. Quando for o culto do teu adolescente, vem para o culto para namorar para o menino. Quando for o culto do jovem, namorar para o teu filho. Quando for o culto dos jovens, namorar para o teu marido. Ô marido, quando for o culto das irmãs, namorar para a tua mulher. Aleluia! Aqui não é o show da Lady Gaga. Aqui não é sacrifício para Satanás. Aqui é adoração a Deus, a Deus, a Deus, a Deus, a Deus. Só pra gente ir embora pra casa, coloca a tua mão lá no último andar e solta um grito de glória do tamanho da vitória. Aleluia. Alguém